ficar em pé para a gente ler a palavra de Deus, em reverência à Bíblia, que é a palavra do Senhor. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1. Você que é animado essa noite, diga amém. João capítulo 1, versículo 6. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que iluminaria a todos. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem por vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Diga bem forte comigo: eu nasci de Deus. Mais forte, irmão, diga: eu nasci de Deus. Versículo 15. João dá testemunho dele, e ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, pois já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Versículo 19. Esse foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, e declarou abertamente: não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: e então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que o levemos àquele que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? E João respondeu com as suas palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, aonde João estava batizando. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Te agradecemos, Senhor, porque nós cremos que ela é uma espada sobre nós, que ela venha trazer vida sobre o nosso espírito essa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Antes de você sentar, profetize uma palavra de Deus para 3 pessoas aqui na igreja. Declare uma bênção sobre ela, em nome de Jesus. Aquilo que você queria receber, depois você pode sentar, em nome de Jesus. A gente está numa série de mensagens aqui na igreja. Presta atenção que eu vou falar, hein? E hoje é o último episódio da série. Gente, que surpresa. Até parece que a gente combinou. Vou falar de novo então. A gente está numa série de mensagens, e hoje é o último episódio da série de mensagens aqui da igreja. Mas fica tranquilo, irmão, que só está começando, amém? Deus tem mais para derramar sobre nossas vidas. Mas hoje é a 4ª mensagem sobre Skin Cristo. Nós temos falado sobre um tempo onde as pessoas estão usando esse termo de skin para definir algumas coisas da sua vida, não é verdade? Então elas vão para a academia e elas falam skin fit. Elas vão para a escola e colocam skin nerd. Elas vão para a igreja e colocam skin crente. Não é assim? Nós entendemos que na verdade nós temos uma skin, e a skin que eu e você precisamos se chama Cristo. Levante sua mão direita e diga assim: em nome de Jesus, nessa hora, todo demônio alojado na minha vida, sai em nome de Jesus. Fala assim: eu tenho a skin de Cristo. Eu quero terminar essa série, eu estou muito empolgado porque de verdade, irmão, eu não imaginei que essa série terminaria assim. Sabe, eu gosto muito de assistir filme, e os filmes que eu mais gosto de assistir são aqueles que você assiste, que no final é totalmente o contrário do que você imaginou.
Sabe aquele final que é uma surpresa? Tipo, o Jack morrer no Titanic. Ele não podia morrer. Se eu pudesse, eu ia lá resgatar o Jack. Quem já assistiu o Titanic aqui? Levanta sua mão. Denuncie sua idade aqui. Você que assistiu. Mas tem muitos filmes que a gente assiste que, na verdade, a gente vai até o final. Chega no final, de repente tem uma reviravolta. Não é assim ou não? E esses filmes são muito inteligentes. Aí você tem que pensar ali como que vai acabar o filme. Você acha que é uma coisa e é outra. E esses filmes, eles são mais impactantes ainda. E enquanto eu fazia essa série, pode tirar o gate, por favor, do microfone. Depois eu te pago uma pizza, meu querido jovem. Enquanto eu fazia essa série, eu senti que Deus estava nos levando para um caminho que eu não imaginei que levaria. Então, me ajuda a pregar essa noite. Olha para quem está perto de você e fala assim: essa chuvinha é um disfarce de Deus. Porque hoje, o cajado de Jeová vai descer bonito na sua vida. Você está comigo em nome de Jesus? Diga amém. Você que teve uma semana abençoada, levanta sua mão, você que está com fé aqui essa noite. Nós queremos em um Deus que move montanhas. Nós queremos em um Deus que abre caminho no deserto. Nós queremos em um Deus que derruba muralhas. Nós cremos em um Deus que faz do nada tudo acontecer. Mas também nós cremos em um Deus que, se precisar endireitar nossas vidas, Ele vai endireitar. Quero pregar para alguém empolgado essa noite. E a gente falou todos esses dias, foram 3 palavras sobre como nos parecer com Cristo. Falamos que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o título que Jesus recebeu. E Cristo significa ungido. Fala comigo, ungido. Aproveita você que está aqui hoje. Por que eu falo tanto para falar para o lado? Porque você precisa declarar a palavra de Deus dentro da igreja, meu irmão. Quando você declara, você tem vida sobre você. E outra, se você está aqui, quantos casados estão aqui? Levanta sua mão, você que é casado tem certeza. Você que está casado e chegou aqui por algum motivo, chateado com seu cônjuge, aproveita esse momento para falar tudo que o pastor falar sorrindo, para que os grilhões sejam quebrados. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então olha para o seu irmão e fala assim: você vai ter que me amar essa noite, porque eu não vou apanhar sozinho aqui na igreja. Eita Deus! Quem me vê assim não imagina que ontem eu estava parecendo um cowboy. Eu sei que eu não veio ontem para a nossa churrascada. Quero dizer para você, você perdeu o baile de Jesus que teve aqui, que foi maravilhoso. Quem estava aqui ontem, então, glória a Deus aí. Foi demais, essa igreja inteira de chapéu, de bota, de fivela. Eu nunca vi a pastora Raíssa realizou um sonho dela, de ver o Weber Show de cowboy. Eita Jesus! E aí, sabe, a gente tem falado todos esses dias sobre parecermos com Cristo. E parecer com Cristo é o maior desafio da nossa vida. Porque Cristo, Ele é um padrão. Cristo, Ele é para nós um modelo de vida. Ele precisa ser para nós o nosso sotaque, o nosso perfume, a nossa conduta. Cristo é a nossa referência, não os homens. Cristo é a nossa essência, não os homens. Cristo precisa ser a nossa influência, não a internet. Quem está comigo, diga amém. Amém. Nós precisamos que a cruz de Cristo, que a palavra do Evangelho de Cristo seja revelada sobre as nossas condutas. E nós falamos muito sério na última mensagem sobre como parecer com Cristo, que é uma vida pelo Espírito. E estar caminhando pelo Espírito é você manifestar as obras do Espírito: amor, paciência, mansidão, domínio próprio, outras coisas que são frutos do Espírito. Diga comigo, fruto do Espírito. É assim que nós nos diferenciamos de outras pessoas. Quando somos frutos, como temos uma vida que tem o fruto do Espírito em ação. Ainda está com gate meu microfone. Aleluia. Cadê menino? Nós temos uma conduta no Senhor de nos parecermos com Cristo. Essa é a nossa meta. Esse é o motivo principal da nossa vida com o Senhor. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Eu sei que hoje o clima está de um teatro. Talvez eu peço para o Johnny fazer uma pipoca. Quem gostaria de uma pipoquinha santa? Mas eu vou aproveitar esse clima para começar. Porque o que Deus me falou assim: filho, vocês entenderam um pouco sobre como ser Cristo. Mas vai lá essa noite e fala para a igreja e para você como não ser um anticristo.
Porque beleza, a gente sabe que temos que ser com Cristo, sermos como Cristo. Mas o maior desafio da nossa vida, às vezes, não é só parecer com Cristo, mas também não ser um anticristo. Pastor, mas o anticristo não é a besta que vem com meia na testa. O anticristo, ele é um espírito religioso dos últimos dias. E talvez nós corremos o risco de começarmos a fazer igreja, de sermos cristãos, mas na verdade, ao invés da nossa essência ser Cristo, a gente está sendo anticristo, ao contrário do que é Cristo. Então, na Igreja Vitória, nós precisamos aprender a ser como Cristo, mas também como não ser um anticristo. Levante sua mão e fala assim: em nome de Jesus, eu repreendo da minha vida todo espírito de anticristo. Você não falou com fé, irmão, você precisa falar com fé. Se você quer viver essa palavra, diga isso: em nome de Jesus, eu declaro sobre a minha vida, repreendo agora todo espírito de anticristo. E aí, Deus me levou para essa passagem, porque a gente tem no Novo Testamento 4 evangelhos, amém? Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelho mais diferente é o do João. Mateus, Marcos e Lucas, eles se completam. Eles falam das mesmas coisas, dos mesmos episódios, por ângulos diferentes, amém? E cada um tem uma característica. Por exemplo, Lucas vai escrever muito sobre um Deus servo. Então quando você começa a ler o evangelho de Lucas, o entendimento que você tem em cada parte da palavra de Lucas, cada texto, cada história que Lucas escreve, mostrando uma face de Cristo que é uma face de servo. Mateus, ele vem para implantar um Cristo como rei. Então ele vai falar muito sobre o reino de Deus. É em Mateus que a gente lê aquela passagem: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Está comigo, amém? E aí a gente vem para João, que João, ele não é um livro como os outros evangelhos. Ele foi escrito mais ou menos 50 anos depois que Cristo ressuscitou. Não foi no momento exato, enquanto aconteciam as coisas, João escrevia como um diário. Não foi assim. João esperou algum tempo para escrever o evangelho de João. E ele escreve, e ele vem revelar Cristo, Jesus na divindade. E é muito interessante porque João, eu sou apaixonado pelo evangelho de João, porque ele é um evangelho que mostra que Jesus não era um homem comum, que Jesus não era apenas um profeta, um bom teólogo, um bom poeta, um bom mestre. Ele afirma categoricamente que Jesus era o Filho de Deus. Ele afirma categoricamente que Jesus, o que veio para a terra, que nasceu lá em Belém, aquele que veio de Nazaré, o filho de Maria, o filho de José, esse Jesus que era carpinteiro, que viveu ali em Jerusalém, que era um judeu, esse Jesus que era amigo das pessoas, amigo de Lázaro, amigo de Maria, amigo de Marta. Esse Jesus, ele parecia um homem, mas na verdade ele era o próprio Deus encarnado num homem. João é o cara que fala pra gente, pra humanidade, que Jesus, o Jesus que mudou a história, é um Jesus que veio com poder e grande glória para demonstrar o amor de Deus pela humanidade. Então no Evangelho de João, capítulo 3, ele vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Então o Evangelho de João, ele descreve de uma ótica muito poderosa, porque ele descreve da ótica de um amigo que era amado, alguém que recostava a sua cabeça no peito de Cristo. Ele vai falar muito sobre amor. Ele vai contar 7 milagres poderosos de Cristo. 7 milagres que Jesus realizou, fora um monte que ele realizou também. E ele começa dizendo que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e habitou entre nós. Só que esse João, também aqui o que a gente leu, ele vai falar sobre outro João, que é o João Batista. Fala comigo, João Batista. Então talvez você leu comigo, você leu falando sobre o João, você está achando que é o João que escreveu o livro. Não é. É o João Batista. Quem era João Batista? João Batista simplesmente nas falas de Jesus, tá? Não é fala de nenhum teólogo. Na boca de Jesus, João Batista, entre os nascidos de homem,
entre todos os homens que pisaram na terra, João Batista era o maior. E sabe o que é muito interessante da história de João Batista? Porque Jesus fala, olha, o mais importante de todos os homens é João Batista. De todos. Davi, mais que Moisés, mais que Abraão. Mas puxa vida, Abraão é o homem da fé. Pois é, João Batista, para Jesus, ele era maior. E João não realizou nenhum milagre. Moisés abriu o mar, Davi matou um gigante com uma pedra, Elias fez fogo cair do céu, Eliseu fez uma criança ressuscitar. Mas João Batista não realizou nenhum milagre. E para Jesus, esse João Batista, que para as pessoas era um lunático, um doido, como um cão selvagem, para Jesus, esse João Batista, entre os nascidos de homens e mulheres, era o maior. E é muito interessante porque o que Jesus me falou sobre como mantermos a nossa sanidade em um mundo tão corrupto. Quem está comigo, diga amém. Irmão, de verdade, aperte o cinto, porque essa mensagem ela veio para primeiro triturar o meu coração. E enquanto eu escrevia as coisas que Deus foi me falando, a vontade que eu tive foi de fugir, embora, me esconder. Porque a palavra ela vem para cortar tudo aquilo que não é de Deus sobre a nossa vida. E João Batista, ele tem uma representatividade muito incrível na palavra, porque ele é um profeta. Ele é um homem que anunciou a vinda de Cristo. E aí, qual que é a história de João Batista? Ele está no deserto. A igreja de João Batista, ele tinha uma igreja que era no deserto. E de repente, o que João está fazendo é batizar pessoas. Ele está batizando, e a história conta, a Bíblia diz que ele vestia pele de animal e comia gafanhoto e mel. Largados e pelados. Se ele fosse, ele vencia. Imagina a cena desse cara que Jesus falou que ele era o maior de todos. Então a igreja de João Batista começou a crescer, se tornou algo grande, e João batizando as pessoas, e aí o que a gente leu foi o seguinte: chegaram para João Batista e falaram para ele: quem você é? Quem é você? Por acaso você é Elias? Você é o profeta? Quem é você, João? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque o Espírito Santo precisa nos ensinar que nós precisamos nos parecer com Cristo, mas nós não somos Cristo. Posso pregar ou não? Quando chegam para João Batista, perguntam para ele: cara, você está batizando um monte de gente, por acaso você é o Cristo? Sabe qual é a resposta de João? Não sou o Cristo. Então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui essa noite, repita bem forte comigo, fala assim: eu preciso aprender que eu não vou assumir o lugar de Cristo. Porque essa mensagem é para mexer com a nossa conduta de vida cristã. Essa mensagem é para colocar a nossa vida em xeque em relação à palavra. Porque eu, como pastor, sou seduzido muitas vezes, e abro meu coração aqui para falar em nome de um monte de pastor. A gente é seduzido de, às vezes, acharmos que nós somos o Cristo. E quando perguntam para João quem ele era, ele tinha uma certeza: eu não sou o Cristo. Aquele que vem, eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias. Quem é você? Você é o Cristo? Eu não sou o Cristo. Mas você está batizando, tudo bem, eu batizo com água, porque água é natural, eu faço a minha parte. Mas aquele que está vindo, que já está entre vocês, batiza com fogo. Olha para alguém perto de você e fala assim: você não é o Cristo. Fala para essa pessoa: você não é o Cristo. Pastor, você está dando nó na minha cabeça. Fique tranquilo que você vai entender. Porque Deus, na história da Bíblia, não tem nenhuma passagem que Deus foi responsável ou ficou preocupado em fazer algo para dar glória para o homem.
E esse é o problema da gente. Tem muita gente que está saturada, tem muita gente que está esgotada, porque achou que é o Cristo. A gente achou que a gente é o Cristo, que é a gente que salva as pessoas, que é a gente que é tudo. Irmão, presta atenção, porque isso tem abençoado tanto a minha vida, tem tirado um peso tão grande das minhas costas. Porque, olha uma coisa que eu notei, mais importante de como lembrarão você, é como lembrarão de Cristo na sua vida. Você não é o Cristo. Você não é o Cristo, irmão. Quem está comigo, diga amém. Você não precisa assumir uma responsabilidade ou querer buscar uma glória que não é sua, porque você não é o Cristo. Olha para mim, o Evangelho não é sobre você. Tudo que a gente está fazendo aqui não é sobre você. As músicas não são para agradar o seu coração. A gente não canta música para você ser agradado e sair aqui, que linda essa canção. Não é para você, desculpa te falar isso. Não é para você, as músicas não são para você. Nada que está aqui nessa igreja, nem eu que estou aqui, é por causa de você. É por causa de Cristo. E você não é o Cristo. Eu quero pregar para alguém aqui essa noite. Porque a gente acha que o mundo conspira em nosso favor. Sabe o que a gente fez, irmão? A gente pegou o evangelho de coach, a gente pega um monte de palavra que a gente quer falar, o que as pessoas querem ouvir, pega uns versículos e prega para que a pessoa saia da igreja. Como eu sou amada na igreja Vitória. Você não vem aqui para ser amado, irmão. Você vem aqui para morrer, para sua velha vida, morrer para sua carnalidade, morrer para os seus pecados. O mundo fala que você precisa se preocupar. Mas é que eu penso assim, a minha ideologia é essa, meu pensamento é esse, meus traumas são esse. Isso não é sobre você. A Bíblia não é sobre um homem, a Bíblia é sobre Cristo. Tudo que nós fazemos aqui é por causa de Cristo. Você quer se sentir amado? Então não seja o Cristo. Eu não sou o Cristo. Eu tenho uma unção sobre a minha vida, eu entendo meu papel no reino, mas se eu não estiver pregando nesse púlpito, essa igreja continua. Porque não é sobre um homem, não é pedestal para homem. Essa plataforma só é alta para acompanhar quem está passando na rua e profetizar sobre elas que Jesus Cristo está voltando. Só tem microfone para que a igreja inteira escute que Jesus Cristo é o Senhor. Não é sobre nós, é sobre Ele. Se você quiser um lugar para você se sentir confortável, irmão, olha para mim. Você não é um consumista da fé. Não é vir para a igreja e consumir um culto. Esse não é o seu lugar. Procure outro lugar, porque aqui é lugar de pessoas servirem ao reino de Deus. Aqui é lugar de pessoas colocarem o joelho no chão e dizer: eu não tenho nada de bom na minha vida, eu não posso oferecer nada, mas se Cristo vive em mim, eu posso todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece. Olha para alguém do seu lado e fala assim: não é a sua unção que te fortalece. Fala para ele: não é o seu dinheiro que te fortalece. Fala: não é o seu rosto bonito de botox que te fortalece, nem a sua barriga de monjara, mas é Cristo. E hoje não tem teclado emocional para te emocionar. Hoje tem som de chuva. Sabe, a gente precisa entender isso, que a gente carrega uma pressão de achar que somos o Cristo. Eu sei que talvez você está assim: pastor, mas você falou para a gente parecer com Cristo. Agora você está falando para a gente não ser Cristo. Porque eu vejo muitas pessoas assumindo responsabilidades e entrando em parafuso. Eu vejo pastores assumindo grandes responsabilidades, achando que eles são os salvadores do mundo. Porque isso é uma pressão que a gente recebe. João estava lá, João Batista estava batizando as pessoas, e agora as pessoas acham que ele é Cristo. Porque a gente tem uma pontinha de orgulho dentro de nós, de achar que a glória é nossa. Nossa, mas eu amei aquela canção que vocês cantaram, arrepiei toda. Aí a gente fala assim: nosso time é massa, né? A gente canta muito.
A gente pode cantar e tocar bonito, mas nós não somos o Cristo. Você está comigo? Diga amém. Nada do que fazemos aqui aponta para qualquer pessoa. Temos que ser excelentes. Temos que ser motivados. Temos que fazer o nosso melhor. Devemos sim cantarmos uma bela canção. Mas para quem? Por quem cantamos? Por que você veio aqui? Porque se não for por causa de Cristo, nós corremos um sério risco de estarmos debaixo de um espírito anticristo. Irmão, eu estou cansado de ver igrejas que tem tudo. Eu nunca esqueço do lugar que eu fui. Tinha tudo, você imagina. Uma sala para os voluntários gigantesca. A pregação do pastor, 2 meses antes, todo mundo já sabia o que ele ia pregar, de tão organizado que era. Cadeiras almofadadas. Livros em inglês, português e espanhol para as crianças. Tudo que o pastor pregava, havia um livro de infantil para as crianças. Um som de última geração. Telão de LED até na parede. Aliás, é na parede que fica. Tudo que você imagina. Enquanto eu entrava naquela igreja, eu olhava tudo, eu falei assim, cara, que da hora. Eles tinham uma piscina aquecida, irmão, para batismo. Com sal. Nem cloro, jogavam sal. E enquanto eu olhava toda aquela coisa, eu vi tudo aquilo, meu coração estava uma pergunta. Tudo bem, que top, mas cadê Cristo? O que eu estou vendo aqui está mais para uma bela de uma empresa com uma boa gestão. Aonde está a presença de Cristo? Irmão, quando as pessoas olharem em nossos olhos, elas têm que enxergar Cristo, não nós. Quando nós vemos a igreja, o que devemos enxergar em nós é um Cristo. Não gere expectativas. No Eberson, eu não posso fazer nada por você. Eu não sou o Cristo, eu não morri por você. Tenho uma unção sobre a minha vida, mas aquele que é digno de toda honra e toda glória, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Nós não somos o Cristo. A Igreja Vitória não é Cristo. A Igreja Vitória é uma voz que clama no deserto dessa cidade, declarando: Jesus Cristo é o Senhor. Nós estamos aqui para derrubar os nossos tronos. Nós estamos aqui para falar, nós não queremos nada se Cristo não estiver nisso. Nós queremos a vontade de Deus. Nós vamos lembrar disso, que nós somos uma igreja que precisamos que Cristo apareça, não a nossa humanidade. Até quando? Olha para quem está perto de você e fala assim: até quando você vai ficar nessa indecisão? Decide logo. Porque nossas maiores mazelas de igreja são resultados da gente achar que a glória é nossa. Então, se o pastor não me dá a oportunidade, eu procuro outra igreja. Então, se a pessoa não me comentou direito quando eu cheguei, eu procuro outra igreja. Porque eu quero achar que a glória é minha. Eu quero ir para o culto e sentir que eu fui bem abençoado com a minha vida. Você vai ser. Desde que você não esqueça que todo o bem que Deus der para você, que toda a unção que Ele derramar sobre a sua vida, tudo vai aprontar para Ele, não para você. Tudo aponta para Cristo. Porque dEle, para Ele e por Ele foram feitas todas as coisas. Quem está comigo essa noite em nome de Jesus? Levanta sua mão, você que está comigo aqui, fala assim: em nome de Jesus, eu não quero a glória para mim, eu não quero a bênção para mim, porque não é sobre mim, é sobre Cristo. A segunda coisa que nós precisamos entender essa noite é que você precisa saber quem você é, mas você também precisa saber quem você não é. João Batista, quando perguntam para ele: você é Cristo? Na hora ele fala: não sou Cristo. Porque muitas vezes o problema que nós enfrentamos não é de saber quem nós somos. Nós sabemos. A gente não sabe quem a gente não é.
ou melhor, quem a gente não deve ser. E eu nunca vi a gente enfrentar tanto problema por causa da comparação. É uma luta, irmão, todos os dias, porque se alguém faz, eu quero fazer. Se alguém tem, eu quero fazer. É um espírito maligno de consumismo, de achar que se nós não fizermos a mesma coisa que o outro, nós não seremos aceitos. Cara, eu gosto muito de coisa da Apple. Esse é o meu pecado maior. Eu quero muito o iPhone 17. Mas eu não preciso. E foi uma conversa que eu tive comigo mesmo, Espírito Santo. Porque eu brinquei com meus amigos e falei, cara, eu quero trocar porque eu já estou me sentindo velho. Parece que eu estou fora da moda. Porque eu tenho 15, olha que loucura. Sutilmente, nos tornamos insaciáveis. Não desfrutamos uma plenitude do que Deus tem para a nossa vida. Como se nada mais faz sentido. Oramos por uma casa, e quando Deus nos dá a casa, passa um ano, essa casa não serve mais. Oramos por um relacionamento, Deus mostra alguém pra gente, de Deus, a gente começa a namorar, já não serve mais, quero outro. Estou com a loira agora, professor, agora eu quero a morena. Afinal de contas, já tive mulheres. Perdão. A gente não está satisfeito com nada, não entendemos a plenitude. A plenitude não está em que Deus cumpra sobre a nossa vida, nossas vontades. Porque a vontade de Deus, ela é boa, quando Deus fala sim. Mas melhor ainda, quando Ele fala não. E eu agradeço a Deus, por frustrar as minhas vontades. Por eu querer algo e Deus não me dá. Porque eu não sei nada sobre a minha vida. Então nós precisamos entender que está tudo bem você não ser igual ao outro. Está tudo bem você não se parecer com o outro, porque você não precisa parecer com ninguém. Para de se comparar. Porque isso é síndrome de Lúcifer, que olhou para Deus e pensou, eu posso ser como Ele. Eu também posso ter isso. Quantas pessoas entram enfuradas porque querem conquistar algo, para mostrar para outras que possuíram algo e que elas não importam, não estão nem aí para você. E quando você conquista algo, você se frustra. Por quê? Porque você está se comparando com alguém, você está achando que é sobre você, que essa é a sua identidade. E não precisa ser. O seu marido não precisa ser igual à sua amiga. E o seu marido não precisa ser igual o marido da sua amiga, porque ele, pastor, levou ela para Londres. E ele está me levando para o Alto Afonso Pena, para comer açaí com coco. E daí? O que você está enxergando não é a realidade. Para de achar. Para de olhar para aquilo que não é de Deus para você e desejar, irmão. Seja satisfeito naquilo que você é em Deus. E começa a entender e orar ao Senhor isso. Senhor, o que não é da tua vontade eu não quero viver. O que não é para mim eu não vou viver. Tem medida que é para você e tem medida que não é para você. Porque senão a gente vai se frustrar. Tem gente que vai sim prosperar com grana, vai ficar milionário, bilionário. Mas e se para você não for essa palavra? Você vai deixar de amar a Deus? A sua vida perdeu sentido porque você não chegou no mesmo lugar que os seus amigos, que os seus parentes. Para de se comparar, irmão, porque isso é espírito de Lúcifer. Comece a entender que tem coisas que eu não sou mesmo. E está tudo bem, porque Deus me fez de uma maneira peculiar. Mas eu quero falar pelicular. É mais da hora, porque eu sou pelicular.
Deus te fez de maneira particular, peculiar. Você não é igual ao seu pai e não precisa ser. Você não é igual à sua mãe e não precisa ser. Você não é igual ao seu irmão. Para de se comparar com ele, porque você não sabe os traumas que ele carrega. Pastor, mas parece que ele te deu melhor na vida. E daí? Você não é ele. Você pode ter nascido da mesma barriga, mas você não é ele. Deus tem uma porção para você. Aprenda a saber quem você é, mas aprenda a saber também quem você não é. Porque é que você não vai escutar isso fora da igreja. Você vai para os lugares aí para escutar, você não sei o que, você não sei o que. Começa com como, tararã, tararã, tararã. Você vai por aí para escutar que você é isso, que você é aquilo, porque a sua identidade é isso. Mas ninguém tem coragem. Eu tenho porque eu sou pastor, é porque Deus me cobrou. Para olhar para você e falar assim, não, você não é isso. Porque qual é a vantagem de vivermos uma vida em falsidade? Qual é a vantagem de gastarmos tudo o que temos em uma missão que não é nossa, buscando uma medida que não é nossa? Criamos um evangelho egocêntrico, mas eu declaro em nome de Jesus, voltaremos ao início, voltaremos ao cerne do evangelho, porque dele, por ele, para ele foram criadas todas as coisas. A nossa vida é sobre Cristo, e se eu sou algo ou não sou, não muda nada, porque Ele é tudo. Eu sabia que a mãe ia diminuir nessa hora. Me ajuda a pregar essa noite. Olha para quem do seu lado e fala assim: o Evangelho é um convite para reconhecermos também quem não somos. Outro ponto que Deus me falou é que as pessoas chegaram para João Batista com uma expectativa, e que ele respondesse essa expectativa. E às vezes nós nos tornamos anticristo porque nós achamos que precisamos responder a todas as expectativas que as pessoas pedem de nós. Mas não precisamos, porque nem todas as expectativas que geram o nosso respeito fazem parte do nosso propósito. Quem está entendendo? Diga amém. Eu cresci vendo a pior coisa, irmão, de uma igreja. Sabe, o que mais dói no meu coração é enxergar, sabe quem? As mulheres dos pastores. Porque cria-se uma expectativa que a mulher do pastor tem que ser a santa pastora. E ai dela se ela me olhar em cara borrada. Aí, afinal de contas, na verdade... E aí, colocamos essas pessoas, mulheres de pastores, filhos de pastores, dentro de uma prisão. Pessoas que passam a vida inteira fingindo ser quem não são. Pessoas que passam a vida inteira desejando, escondendo o que sentem, por causa de uma expectativa que foi gerada. Eu já fui esse cara. Cresci como filho de pastor, e a expectativa de todo mundo é que eu fosse o filho de pastor que desse exemplo. Quando eu era criança, na salinha do Kids, sabe o que eu fazia? Chutava a canela das professoras. E outras coisas mais. Nem posso contar aqui, senão você escandaliza. Sabe, isso é tão sério, porque a gente tem vivido uma vida que tem sufocado o coração das pessoas. Parece que temos uma responsabilidade de suprirmos todas as expectativas. E sabe qual é o problema? Você pode ser o melhor que você quiser e puder, sempre vai ter um encardido e insatisfeito do seu lado. E aí a gente se frustra, porque a gente acha, quem está comigo, diga a mim, posso pregar ou não? Que a gente é obrigado a satisfazer todo mundo, e você não vai. E isso é frustrante para você. Quanto antes você souber que você não é o Cristo, é melhor. Porque senão a gente corre o risco de ficar frustrado. Aí sabe o que acontece? A pessoa sai da igreja, a gente se sente mal, porque a gente acha que a gente era suficiente para atender a expectativa de todo mundo, e não somos. Aquela pessoa deixou você e você se frustra, porque você acha que você tinha todas as habilidades para suprir a expectativa dela, mas você não tem.
porque você não é Cristo. Isso é uma denúncia que eu faço sobre minha vida e sobre a igreja, e sobre a igreja de Cristo. Porque pessoas que têm ministério, que sustentam o ministério para suprir expectativas de outras, mas vivem numa ilusão. Porque o que a religião faz, o espírito de anticristo faz, é olhar para nós e fazer com que a gente responda que a gente é algo que nós não somos. Nós não somos Cristo. Cristo vive em nós, mas nós não somos responsáveis pela expectativa errada das pessoas que fogem do nosso propósito. Há uma graça de Deus aqui essa noite. Quem está comigo, diga amém. Cara, é alarmante isso, porque você vê pessoas, homens de Deus, 89% dos ministros e pastores largariam a igreja porque se sentem frustrados. Eu posso trazer isso para a sua vida. Pensa, meu irmão, a vida que você está vivendo. Depois de ontem, olha para a sua vida, irmão. É sério que você vai fingir para o resto da sua vida? Nós precisamos voltar os nossos olhos para Ele e olhar para as pessoas e falar assim: olha, eu não posso suprir essa expectativa. Tem gente que não sabe falar não, porque tem medo de frustrar a expectativa de alguém que não faz parte do seu propósito. A gente está vivendo um tempo que as meninas, não aqui dessa igreja, eu profetizo em nome de Jesus, não valorizam o seu corpo. Qualquer mensagem já sai e vai se relacionar com qualquer cara, porque se acha que tem que suprir a expectativa de um homem para se sentir amada. A pergunta que eu te faço é: você está disposto a largar o que você está fazendo por causa de Cristo? Você está disposto, você que está aqui na igreja, você que é um líder, algum ministério, você está disposto a largar o seu chamado, o seu ministério por causa de Cristo? Você trocaria, Iago, o seu pastoreio por causa de Cristo, cara? Você trocaria, Milena, o altar, as músicas, as canções por causa de Cristo? Ou nós estamos abraçados para suprir expectativas de pessoas que não fazem parte do nosso propósito? João não tinha isso. Uma expectativa foi gerada sobre ele. Ele podia, se ele fosse como nós hoje, ansiosos, dizer: não, eu não sou Cristo, mas sou amigo dele. A gente é, sabe, eu faço parte. Afinal de contas, a gente é, não, sim, eu sou. E assumimos responsabilidades de ser amigo de todo mundo, de amar todo mundo. E vamos assumindo responsabilidades. E de repente entramos em transtorno porque aquela pessoa te traiu, falou mal de você. E você fala: como ela falou mal de mim? Se eu estava amando ela. Pois é, o Judas está na mesa. Nós precisamos lembrar que estamos cercados de pessoas olhando para nós como pessoas famintas, esperando que a gente erre para apontar o dedo para nós. Mas eu conheço um Cristo que olhou para a igreja, que olhou para você e percebeu que você não conseguiria suprir a expectativa de ninguém. Por isso ele falou: ninguém roubou a minha vida, ninguém me maltou, eu dei a minha vida por amor. Eu dei a minha vida por amor. Eu quero muito que você entenda isso com todo o amor do meu coração, porque a minha indignação não é com você, irmão, fica tranquilo. Nada do que eu estou pregando é para você, é tudo para mim. Porque sim, nós somos como Cristo, nos parecemos com Ele, mas não temos o lugar dele. Quando se trata de honra e glória, e as escadas que caem, é tudo sobre Cristo. Tudo aponta para um nome, tudo aponta para Cristo.
Olha para quem está perto de você e fala assim: a partir de hoje, se a sua expectativa sobre mim não tiver alinhado com o meu propósito, sinto muito, você vai se frustrar. Porque é o que as pessoas esperam de nós. Sabe, uma frase muito séria, eu quero terminar falando isso. Eu ouvi de um pastor e cortou meu coração demais. Cristo é o único patrão que demite sem tirar o emprego. Quantas pessoas estão aí vivendo a vida sem Cristo? Querendo a glória para si mesmo, irmão, em nome de Jesus, que Deus livre o nosso coração de sermos anticristo, de querermos a glória para nós. O emprego que você vai conseguir, a porta que Deus vai abrir para você, não é para você ostentar para os seus amigos. O sucesso da sua vida não tem a ver com você. As portas que Deus vai abrir para você ser abençoado não tem a ver com você. Tem a ver com Ele. Tem a ver com a glória dEle. Então, se você entender esse princípio, sua vida vai ser transformada. Que Deus possa colocar sobre o nosso coração um espírito de arrependimento, para que a gente pare de buscar as nossas próprias vontades e comece a achar em Deus a vontade. Qual é a vontade que Deus tem sobre a minha vida? Qual é a vontade que Deus tem sobre a minha família? Porque se não for a vontade de Deus, eu não quero viver. Porque eu quero me parecer com Cristo, mas eu também quero não ser um anticristo. Que a Bíblia diz que nos últimos dias muitos chegarão a Deus e vão falar: Senhor, eu orei em seu nome, eu expulsei demônios em seu nome, eu profetizei em seu nome. E a resposta de Deus vai ser: afasta de mim, porque eu não vos conheço. Deus não divide a sua glória com ninguém. Quero encerrar essa série falando isso para mim e para você, irmão. Que tudo que nós fizermos nesse lugar, que todas as bênçãos que conquistarmos, nenhuma delas será para a glória de um homem. Nenhuma delas. Tudo que fizermos será para a glória de Deus. Tudo que fizermos será para a glória de Deus. Não é Deus que vive para você, não é Deus que vive para fazer sua vontade, é você que vive para fazer a vontade de Deus. Não é você que espera Ele falar com você, não é você que espera o sol brilhar sobre a sua vida e a bênção cair no seu colo. É você que vai para a cruz e se ajoelha perante o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Somos nós que adoramos a Ele, não nós que nos adoramos. Se cantarmos para a glória dEle, se ofertarmos para a glória dEle, se levantarmos as nossas mãos para a glória dEle. Porque se eu quiser ter a skin de Cristo, eu preciso deixar de lado a skin do anticristo. Porque o mundo está em colapso e os dias estão contados para a volta dele. E eu não quero ser achado como aquele que menosprezou a presença de Cristo. Eu não quero ser encontrado como aquele que tem uma conta cheia de dinheiro, mas perdi toda a minha alma, que vale ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Nós precisamos nos arrepender, para que a gente não seja a igreja Vitória, onde tem tudo menos Cristo. Para que você não seja um bom empresário, que tenha tudo menos Cristo. Para que você não seja essa mulher que
tem tudo, menos Cristo. Quem está comigo essa noite em nome de Jesus? Que o Espírito Santo nos convença de todo pecado e todo juízo. Que a gente aprenda que a vida é um sopro. E se Deus não quiser te acordar amanhã, você não acorda. Nós viveremos para Ele. Feche teus olhos em nome de Jesus. A nossa oração essa noite, ela vai ser duas orações. Ela vai ser: Senhor, eu quero viver os teus planos. Mas também, Senhor, se precisar, frustre os meus planos. Senhor, eu quero que a porta se abra. Mas se não for do seu propósito para mim, que ela se feche. Senhor, eu quero esse relacionamento. Mas se não for parte do meu propósito, que essa pessoa suma da minha vida. Senhor, que eu não dê nenhum passo achando que a vida é sobre mim, porque tudo que eu quero ser é uma voz que clama no deserto. Tudo que eu quero ser é um homem ou uma mulher que vai gastar tudo que tem para que Cristo seja glorificado. Será que teremos coragem de fazer essa oração essa noite? Então feche teus olhos, quero te ajudar em oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença nesse dia. Porque eu sei, Deus, que muitas pessoas foram seduzidas em tomar para si a glória. Muitas pessoas foram seduzidas a querer para si a glória, mas que o nosso coração apenas seja uma voz que exalte o seu nome. Quero te convidar a fazer sua oração por um momento. Feche os teus olhos e ora ao Senhor.